Em minutos, você pode descobrir algo que talvez mude completamente a forma como você vê o seu próprio gato. Porque a verdade é simples, mas quase ninguém percebe. Você pode achar que é a pessoa mais importante da vida dele. Afinal, é você quem alimenta, cuida, está presente todos os dias. Mas e se eu te disser que, dentro da sua casa, o seu gato já escolheu um humano favorito? E pode não ser você? Gatos não demonstram afeto como os cães. Eles são sutis, silenciosos e extremamente seletivos. E existe um teste simples, quase secreto, que revela exatamente quem ocupa esse lugar especial. Nos próximos minutos, você vai entender os sinais que ele dá todos os dias, mas que passam despercebidos. E quando você perceber, talvez não consiga mais olhar para o comportamento dele da mesma forma. A maioria das pessoas acredita que o gato prefere quem dá comida. Parece lógico, né? Afinal, é essa pessoa que garante o básico para ele sobreviver. Mas aqui vai algo que pode te surpreender. Se fosse só por isso, todo gato seria completamente apaixonado por quem enche o pote todos os dias. E você sabe que não é assim. Quantas vezes o gato ignora justamente quem mais cuida dele e escolhe ficar perto de outra pessoa que mal participa da rotina? Isso acontece porque gatos não se conectam por obrigação. Eles se conectam por percepção. Eles observam tudo. O seu tom de voz, a forma como você se aproxima, o seu nível de calma, até a sua energia. Para um gato, segurança emocional vale muito mais do que comida. E é exatamente por isso que a escolha do humano favorito não é óbvia. Ela é construída em pequenos detalhes, quase invisíveis. E agora que você entende isso, o teste que eu vou te mostrar começa a fazer muito mais sentido. Agora que você já entendeu que a escolha do seu gato vai muito além do óbvio, chegou o momento de descobrir a verdade. Mas presta atenção, isso não é um truque, nem algo forçado. É um teste baseado no comportamento natural dos gatos. Sinais que eles demonstram todos os dias, sem perceber. E o mais interessante é que você não precisa fazer nada de especial. Basta lembrar de situações comuns da sua rotina. Eu vou te fazer algumas perguntas simples, e tudo o que você precisa fazer é responder mentalmente, sem tentar melhorar o resultado, sem pensar demais. Só seja honesto, porque no final você vai perceber um padrão claro. E é ele que revela quem é o humano favorito do seu gato. E a primeira pergunta já diz muito mais do que parece. Primeira pergunta: quando algo assusta o seu gato, um barulho alto, alguém estranho, um movimento repentino, para quem ele corre? Pensa bem. Nesses momentos, o gato não está racionalizando. Ele não está pensando em comida, rotina ou hábito. Ele está reagindo por instinto. E o instinto sempre leva ele na direção de quem transmite mais segurança. Se automaticamente ele vai até você, isso é um sinal muito forte. Significa que, na mente dele, você é um ponto seguro. Agora, se ele procura outra pessoa da casa, isso também diz muito. Não quer dizer que ele não goste de você, mas mostra quem ele associa com proteção em momentos de vulnerabilidade. Segunda pergunta: quando ele está desconfiado ou em um ambiente novo, quem ele observa primeiro? Gatos são extremamente atentos. Antes de agir, eles leem o ambiente e, principalmente, as pessoas. Se ele olha para alguém específico buscando uma reação, isso indica confiança. É como se ele pensasse: se essa pessoa está tranquila, então está tudo bem. Percebe o nível disso? Não é sobre presença, é sobre referência emocional. E agora que você respondeu essas duas primeiras situações, a próxima parte vai revelar algo ainda mais pessoal. Agora vamos para uma situação mais silenciosa.
mas ainda mais reveladora. Quando o seu gato vai dormir sem ninguém chamar onde ele escolhe ficar, pensa nisso com calma. Gatos poderiam dormir em qualquer lugar. Eles procuram conforto, sim, mas, acima de tudo, procuram segurança emocional. Se ele escolhe dormir perto de você ou até encostado, isso não é coincidência. É escolha. É ali que ele se sente relaxado o suficiente para baixar a guarda. Agora, se ele prefere dormir perto de outra pessoa da casa, isso indica onde ele encontra esse mesmo nível de conforto. E aqui não existe meio termo. Dormir é um dos momentos de maior vulnerabilidade para um gato, e eles não dividem isso com qualquer um. Agora pensa em outra situação. Quem ele segue pela casa, mesmo quando não precisa de nada, sem comida, sem brincadeira, sem motivo aparente, ele simplesmente vai atrás. Se isso acontece com você, é um sinal muito forte de vínculo, porque o gato não está buscando recursos, ele está buscando presença. É como se ele dissesse, do jeito dele: eu quero estar onde você está. E agora, com essas respostas, você já deve começar a perceber um padrão se formando. Mas o que vem a seguir é ainda mais profundo. Agora chegamos na parte mais importante do teste, porque aqui o seu gato não mostra apenas preferência. Ele mostra confiança real. Seu gato mostra a barriga para você de forma natural, sem tensão, sem recuar logo depois. Se a resposta for sim, isso é enorme. A barriga é a região mais vulnerável do corpo dele. Na natureza, expor essa área é um risco. Então, quando ele faz isso perto de alguém, não é distração, é confiança absoluta. E tem mais, ele pisca lentamente para você ou mantém um olhar relaxado. Esse é um dos sinais mais sutis e mais poderosos. O piscar lento é como uma linguagem silenciosa dos gatos. É uma forma de dizer: eu confio em você. E quase ninguém percebe isso. Agora, pensa no conjunto. Esses comportamentos não são automáticos. Eles não acontecem com qualquer pessoa. Eles exigem segurança, conexão e tempo. E se você identificou esses sinais vindo em sua direção, você já sabe o que isso significa. Mas antes de ter certeza, vamos juntar todas as respostas. Agora, chegou o momento de juntar tudo. Pensa nas respostas que você deu, sem tentar mudar nada. Se na maioria das situações, o seu gato escolheu você, correu até você, dorme perto, te segue, confia ao ponto de se expor, então o resultado é claro. Você é o humano favorito dele. E isso não é algo pequeno. Significa que, entre todas as pessoas da casa, é em você que ele encontra segurança, conforto e confiança verdadeira. Agora, se as respostas apontaram mais para outra pessoa, respira um segundo. Isso não significa rejeição. Gatos não funcionam como a gente imagina. Eles não gostam menos. Eles apenas escolhem com base no que sentem. E às vezes essa conexão simplesmente se formou de forma diferente. Mas aqui está o ponto mais importante. Essa escolha não é fixa, ela pode mudar. E entender isso é exatamente o que vai te levar para o próximo passo. Porque existe um motivo por trás dessa preferência. E quando você entende esse motivo, tudo começa a fazer sentido. Agora vem a parte que quase ninguém fala, mas que explica tudo. Na maioria das vezes, você não é o favorito do seu gato por pequenos comportamentos do dia a dia. Coisas que parecem normais, mas que para ele fazem toda a diferença. Por exemplo, muitas pessoas tentam pegar o gato no colo o tempo todo, forçam carinho, invadem o espaço sem perceber. Para a gente, isso é demonstração de afeto. Para o gato, pode ser desconforto. Outro ponto importante é a energia. Pessoas mais agitadas, que falam alto, se movimentam rápido ou tentam interagir o tempo todo,
podem acabar afastando o gato sem perceber. Enquanto isso, alguém mais calmo, que respeita o tempo dele, acaba se tornando naturalmente mais atraente. E tem também a previsibilidade. Gatos gostam de segurança, de rotina, de saber o que esperar. Quem age de forma mais tranquila e consistente transmite exatamente isso. Percebe? Não é sobre fazer mais, é sobre como você faz, e a melhor parte é que nada disso é definitivo. Porque quando você começa a ajustar esses detalhes, a forma como o seu gato te enxerga também começa a mudar. E é exatamente isso que você vai fazer a partir de agora. Porque sim, é totalmente possível se tornar o humano favorito do seu gato. E não, você não precisa forçar nada. Na verdade, o primeiro passo é exatamente o contrário. Pare de tentar controlar a interação. Deixe o gato vir até você. Quando ele perceber que você respeita o espaço dele, algo muda imediatamente. Comece a associar sua presença a experiências positivas. Pode ser um carinho no momento certo, uma brincadeira leve ou até simplesmente estar por perto sem invadir. O importante é que ele sinta conforto quando está com você. Ajuste sua energia, movimentos mais suaves, voz mais calma, menos insistência. Gatos são extremamente sensíveis a isso. Quanto mais tranquilo você for, mais seguro ele vai se sentir. E talvez o mais importante de tudo, aprenda a observar. Perceba os sinais dele. Quando ele quer contato e quando não quer. Quando está relaxado e quando está alerta. Esse tipo de atenção cria uma conexão muito mais forte do que qualquer tentativa de forçar carinho, porque no final, o que o gato procura não é quem insiste mais, é quem entende melhor. E quando você chega nesse nível, a escolha dele começa a mudar naturalmente. Agora, você entende algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O seu gato não escolhe o humano favorito por acaso. Ele escolhe com base em confiança, segurança e conexão real. E depois desse teste, uma coisa ficou clara. Ou você já ocupa esse lugar, ou está muito mais perto do que imagina. Porque, no final, não é sobre ser perfeito. É sobre ser a pessoa que ele sente que pode confiar. Agora eu quero saber de você. Na sua casa, quem é o humano favorito do seu gato? Comenta aqui embaixo. Eu quero ver se o resultado te surpreendeu e se você quer fortalecer ainda mais essa conexão, salva esse vídeo, porque entender seu gato é só o começo.